a tela. Pronto, vamos lá continuar resolvendo as questões do Enem, a revisão, né? Para quem faltou a aula passada, é página 7, tá? A gente fez a página 6, primeira, a quarta questão. Página 7, a gente vai prosseguir. Eu vou espelhar aqui para quem não tem o material. Deixa eu ver se dá para espelhar daqui. Então tem que ser da tela. Pronto, acho que tá todo mundo vendo já. Cadê os pincéis? Vamos lá, página 7. Quinta questão. A morfina, extraída da papoula, é usada há séculos como medicamento, tanto para induzir o sono, como para aliviar dores intensas, por exemplo, a dos pacientes com câncer em estágio terminal. Porém, concentrações muito elevadas de morfina no organismo podem levar à morte, pois causam um colapso respiratório e parada cardíaca. Em algumas pessoas, a dose letal corresponde a 0,2 milimol por quilograma. 0,2 milimol por quilograma. A massa em gramas de morfina que pode ocasionar a morte de um paciente com 70 quilogramas é aproximadamente. Aí é a massa molar da morfina, né? A gente vai ter que fazer uma relação sobre isso daí. Como é que a gente inicia fazendo essa relação? Como é que seria essa relação? Primeiro, o dado que a questão disse é que nós temos aí 0,2 milimol, não é isso? Ó, 0,2 milimol por quilograma, né? Então, note que nós estamos trabalhando com unidadezinha de milimol, né? Então, primeiro, vamos lembrar quanto vale um milimol. Vocês lembram quanto é que vale um milimol? O milimol, ele corresponde aí, ó, se eu tenho um mol, né, ó, se eu tenho um mol, eu estou dizendo que eu tenho 1 milimol. Se eu tenho um mol, estou dizendo que eu tenho 1 milimol. Esse milimol é 1000, né? É como se eu estivesse fazendo uma relação de 1 mol dividido por 1000. Né? 1 mol dividido por 1000. Que são justamente os milimol. Então, a gente vai ter aí 10 a menos 6, né? 1 mol, então, vai corresponder a 10 a menos 6 milimol. Então, nós temos esse valor aqui. Vamos guardar isso. Vamos guardar. Tá? Porque ele disse que o paciente tem 70 quilogramas. O paciente pesa isso daqui. Então, vamos calcular em função disso, em função dessa primeira informação. Então, vai ser o quê? 1 quilograma, né? Tá para 0,2 milimol. 1 quilograma tá para 0,2 milimol. 70 quilogramas vai estar para X. Não é? Então, X aqui vai ser igual a 70 vezes 0,2, né? 70 vezes 0,2. Então, X vai ser igual a 14 milimol. Vou guardar esse valor. Porque a questão deu para a gente também, como dado, a massa molar da morfina, que é de 285,5 gramas, né? Então, 285,5 gramas por mol é a massa da morfina, é a massa molar da morfina. Deu esse outro dado para a gente aqui. Então, aqui é o dado 1, aqui na relação 1, e vamos para a relação final. O que é que diz ali? Eu tenho um mol, tenho essa grama, né? Mas quanto é que vale um mol em milimol? Nós calculamos, né? O mol é 10 a menos 6 milimol, que vai corresponder à massa que nós temos aqui, ó. 285,5 gramas. 14 milimol, que é o que nós achamos ali na relação, vai ter quantos gramas? X, né? Vou botar Y aqui. Né? Vamos ter esse valor. Deixa eu baixar só um pouquinho. Pronto, cancela milimol com milimol. Nós vamos ter um valor em grama, né? Então, Y vai ser igual aqui a 14 vezes 285,5
Tudo isso dividido por 10 a menos 6. 10 a menos 6, que é o valor do milimol. Então, trocando em miúdos aqui, vai dar um valor de 3,991, uma coisa mais ou menos assim. 9, 7, enfim, vou deixar desse jeito, porque como ele está dizendo que é um valor aproximado, não é, ó? Como ele está dizendo que é um valor aproximado, isso daqui é o valor, o aproximado será quanto? 4, né? Então, nós teríamos aí, em relação ao milimol calculado, nós teríamos aí 4 gramas, né? Que é a letra E. Letra E é o gabarito correto. Tá ok? Então, o processo aí mais duradouro foi a questão do milimol. Né? Tem aí a Tamil tá aqui, a Aline também, né? Então, os 11 alunos participando da nossa aula hoje. Conseguiu fazer essa daí? Essa daí é simples, né? Essa daí deu para desenvolver, né? Hanna, você fez essa aí, Hanna? Hilary saiu. Vou prosseguir aqui, vamos lá. Não fez essa, né? Não tinha feito essa. Mas deu para entender, não deu? Vou deixar aberto o chat, porque fica fechado e eu não vejo. Vamos lá, vamos continuar. Vamos voltar para... Pronto, vamos ver aí a sexta. Vamos ver a sexta. A indústria química... Deixa eu ver se o quadro está bem enquadrado. Deixa eu ver. Pronto. Vamos lá. A indústria química fina produz a vanilina, né? Que tem... A vanilina está aí, né? A formulazinha C8H8O3, um composto orgânico conhecido por ser a principal molécula que confere aroma ao extrato de baunilha e que é largamente usado na indústria alimentícia e também na de perfumes e fragrâncias. Uma rota alternativa para a síntese da vanilina consiste em reagir o eugenol, C10H12O2, um composto extraído do óleo de cravo, com oxigênio do ar. Nessa reação, que tem rendimento de 85%, mesmo em condições ideais, são produzidos vanilina e ácido acético, segundo a equação balanceada. A massa de vanilina produzida em gramas a partir de 300 gramas do eugenol é aproximadamente. Então, como é que a gente faz essa questão? Essa questão aí, ela dá um rendimento para a gente, né? Eu poderia já relacionar o rendimento ali de 85%, do jeito que eu fiz naquele cálculo lá do outro, né? Ele fez o cálculo específico, não é isso? Vocês lembram? Né? Então, vamos ver como é que funciona. Primeiro, a gente tem que calcular as massas molares, né? Tem que calcular a massa molar da vanilina e tem que calcular a massa molar do eugenol. Né? A vanilina, segundo a reação, né? Deixa eu fazer aqui. Está balanceada a equação. Eu vou só copiar novamente ela aqui. Sexta questão. A relação é de quem? É do C10H12, né? C10H12O2. Um mol dela está para um mol do eugenol. Aliás, eugenol e vanilina, né? C8H8O3. Nós sabemos as massas, 12, 1, 16, 12, 1, 16. Né? Então, a gente vai ter aqui 164 gramas, né? Isso, 164 gramas por mol desse elemento aqui, né? Do eugenol, está para quantos gramas desse outro? Está para aqui 152 gramas.
né? Da vanilina. 152 gramas da vanilina. Ele disse que tem uma amostra de 300 gramas do nosso querido aí, bora ler, do eugenol, né? 300 gramas do eugenol. Então, vamos lá, 300 gramas. Vou chamar de X aqui. Façamos o cálculo. X é igual aos 300 vezes 152, tudo isso dividido por 164. 300 vezes 152, dividido por 164, a gente vai ter um valor de 278. E aí acabou a questão. Morreu? Tá certo esse gabarito aí? E aí, Cauã, o que você acha? O Justino aí, ó. E o rendimento? Não, Justino. E o rendimento é 85%. Rapaz, nas questões, eles não vão botar as coisas para ficar só vendo navios, não. Tem que trabalhar, né? A gente vai tirar agora, Justino, os 85%. Né, ó. Isso daqui tem gente que vai parar bem aqui, ó. Opa, próxima questão. Tem gente que vai parar aqui, ó. Dessa questão aqui a gente vai trabalhar com rendimento. 272 gramas tá para 100. É diferente daquela que eu fiz, tá, gente? Ó. É diferente. Ele quer que a gente produza os 85%. É diferente. Não é o que eu já tenho. Lá tinha uma condição já, um rendimento. Aí daquela que eu faço os 80%. Lembra daquela questão? Então, 85% aqui, ó. A gente calcula, não é? Então, 278 vezes 85 dividido por 100. Né? Então, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a quanto? A 236. 236 gramas. Né? Agora sim, a gente terminou, né? Agora a gente terminou e o gabarito é a letra D. Né? Especificamente tu me deu o valor, mas é um valor próximo, né? Aproximado, não é isso? Maria Aparecida. Então, eu poderia fazer melhor, lembra, Alzira, que a gente fez, né? Eu poderia pegar esses 85% e colocar aqui, ó. Cuidado, não coloque os 85, não é 85, tá? É pegar esses 85, cheio dos 85%, e dividir por 100. Então, 2, aí seria 0,85. Se você multiplica tudo isso daqui e divide, você vai encontrar esse valor aqui, ó. Sem bater tanta cabeça, achando que esse daqui será o valor final. Ele já ia direto para cá, ó, já caía direto aqui. Né? Então, você perdia menos tempo, perde menos tempo quando o rendimento, você já trabalha direto lá quando tu arma a primeira regra de 3, né? Você já trabalha com 0,85. Só toma cuidado que a gente vai colocar 85 aqui e vai perder a questão, tá? Os 85 vai dar um valor errado, tá ok? Porque tá aí por 100, né? Então, eu tenho que dividir esse valor. Tudo bem? Então, é letra D de danadinho. Prosseguindo aí. Vamos lá, vou aumentar aqui para poder ver. Durante os Jogos Olímpicos, essa questão, achei essa questão bem chata, mas a gente faz ela bem rápido. A gente só acha a massa molar e desenvolve a massa molar na quantidade, porque ele não pede para a gente dizer os elementos, e sim a massa molar. Vamos lá, ó. Durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, em fevereiro de 2014, o Comitê Olímpico Internacional anunciou a exclusão da biatleta alemã, esse nome que aí minha língua não consegue falar, só sei que é Eve, né, o nome mais fácil dela, flagrado no exame antidoping, que deu positivo para uma substância nitrogenada proibida em seu organismo. Em uma análise de 2,3 gramas dessa substância, o equivalente a 0,02 mols, foi detectada a presença de 1,68 gramas de carbono e de 0,84 mols de átomo de hidrogênio. A substância proibida encontrada no organismo da atleta apresenta a forma molecular. Então, vamos calcular essa forma molecular, né? Então, se ele deu pra gente bem a amostra, tá bem aqui, né? Ó, cadê as fórmulas? Cadê? Bora, rapaz, sobem. Oxente, não tá indo por quê? Travou, foi tudo aqui, será? Ah, não, tá certo. Bem aqui. Deu as massas molares, ele quer saber a forma molecular, né? Então, onde é que a gente vai se agarrar aí?
Como é que ele vai se agarrar? Nessa formulazinha aqui, ó. Vamos para a sétima questão. Vamos se agarrar a formulazinha. Quantidade de matéria, né, ó. Número de mols é igual a massa, né, ó. Dividida aqui pela massa molar, né? A questão disse que tinha uma amostra, que é esse M1, de 2,3 gramas. E tinha uma quantidade de matéria, né, correspondente a 0, quanto? 0,02. 0,02 mols. Então, com essas duas informações, eu consigo encontrar a massa molar da substância. Não é, ó? Só substituo aqui, ó, 0,02 igual a 2,3, né? Igual a 2,3, tudo isso aqui dividido pela massa molar, que é o que a gente quer. Faz a regrinha prática aqui, então, a molaridade aqui vai ser o quê? A molaridade vai ser igual, se é 0,2, vai dar 2,3 dividido aqui por 0,02, né? 2,3 dividido por 0,02. Então, vai dar quanto aí? 2,3 dividido por... Vai dar uma massa de 115, né? Então, nós temos, ó, 115 gramas por mol, né? A massa molar dessa substância. É uma substância nitrogenada, como está dizendo, todos eles lá em cima, vocês veem que todos eles possuem aí a característica de ter o nitrogênio, né? Então, vamos só relacionar. Vamos relacionar, então, ó, vamos direto no gabarito correto, que é a letra C. A letra C diz o seguinte, ó. A letra C diz o seguinte, que é o C7, H17, N, né? Vamos calcular aqui, ó. 7 vezes 12 mais 17 mais 14. 7 vezes 12 mais 17 mais 14 vai dar quanto? Vai dar quanto de massa molar? Mais 17 mais 14. Vai dar, olha, 115. 115 gramas por mol. Então, esse composto está aqui na letra C. Tá? Tudo bem? Essa daí também deu para fazer, não deu? Bora prosseguir? Oitava. Essa oitava aqui eu lembro dela. Essa oitava, ela diz assim: a queima de combustíveis fósseis, sobretudo em automóveis, é o processo responsável pelo maior fluxo de CO2 para a atmosfera e, consequentemente, pela identificação do efeito estufa, né? Intensificação do efeito estufa, perdão. São Paulo é a cidade que tem maior frota do Brasil, com aproximadamente 7 milhões de veículos, percorrendo cada um, em média, 10 mil quilômetros anualmente. Nesses automóveis, a queima de 1 litro de gasolina produz aproximadamente, 1 litro de gasolina produz aproximadamente 2 quilogramas de CO2, né? E o consumo médio desse combustível é de 10 quilômetros por litro, não é isso? 10 quilômetros por litro. A produção anual de CO2 em toneladas, proveniente apenas da queima da gasolina em automóveis na cidade de São Paulo é... Qual o primeiro passo a ser feito aí? Qual o primeiro passo? Encontrar essa quantidade de litro, né? Porque bem, se você ver no final, ele diz que é 10 quilômetros por litro, né? Tá vendo o consumo médio? 10 quilômetros por litro. Então, vamos relacionar aí esse consumo para a quantidade de carros que tem aí na frota, né? Na frota de São Paulo, que são 7 milhões de veículos, né? Isso, 7 milhões de veículos. Então, vamos lá. O primeiro passo é isso, ó. Vamos pegar essa relação. Pagando aqui, ó. Vou pegar a relação que ele fala assim, 10 quilômetros por litro. 10 quilômetros por litro. Que é justamente dizer que em 1 litro, né? Em 1 litro se percorre 10 quilômetros.
E 1 litro percorre 10 quilômetros, né? E ele diz o seguinte, que esses 7 milhões de veículos percorrem anualmente, em média, 10 mil quilômetros, não é não? Então, aqui, ó, 10 mil quilômetros X. A gente vai encontrar valor em litros, né? Então, X é igual a 10 mil dividido por 10 mil litros, né? Volume de 1.000 litros. Nós vamos fazer agora a relação desse valor com o consumo dos carros. Então, em um carro, né? Um carro, ele vai consumir aí, nessa quantidade de quilômetros, né? Um carro, vou botar assim, ó, um carro consome aí a questão de 1.000 litros, que foi o que nós calculamos inicialmente. Mas são quantos carros na frota? São 7 milhões, então são 7 vezes 10 a 6, né? Então, 7 vezes 10 a 6 carros, no caso aí, vão consumir quantos litros? Vou chamar de X. Então, fazendo a relação, X é igual a 7 vezes 10 a 6 vezes 10 a 3, né? Porque eu posso fazer isso, posso não? Então, X vai ser igual a 7 vezes 10 a 9, não é isso? 9 o quê? 9 litros, né? 9 litros. E agora, como é que eu vou fazer a relação? Porque ele quer saber o valor, né? Esse valor tá vinculado aí com a massa, né? A massa, o quilograma de CO2 produzido. Então, encontramos esse outro valor aqui, esse outro X, né? Nós queremos saber o valor em toneladas, inclusive, né? O valor em toneladas. Então, vou para outro parâmetro que a questão deu para a gente. A questão disse que era o quê? Que era lá no finalzinho ali, ó. 1 litro de gasolina produz aproximadamente 2 kg de CO2. Então, em 1 litro, né, ó, em 1 litro de combustível, a gente tem aí 2 kg produzidos de CO2. Né, ó. Quantos litros aqui, ó? Quantos de grama nós vamos produzir? 7 vezes 10 a 9. 7 vezes 10 a 9 litros vai estar para Y. Vamos chamar de Y hoje, né? O Y, trabalhar um pouquinho, vamos lá? Então, Y vai ser igual a 7 vezes 10 a 9 vezes 2, né? No caso aí, litro com litro vai embora, fica só o quilograma, né? 10 a 2, onde ele vai produzir para a gente aí 14 vezes 10 a 9. Mas está em quilograma, né? 14 vezes 10 a 9 quilogramas. A questão é que nós façamos a relação para tonelada. Então, se é para tonelada, nós vamos ter aqui uma relação, ou, vou colocar assim, ou 1,4, tem que transformar, né? Ou 1,4 vezes 10 a 7 toneladas de CO2. É muita tonelada, né? Esse cálculo aqui, gente, é o mesmo cálculo feito no curso de Teresina, tá? É o mesmo cálculo feito para o curso de Teresina, de quanto CO2 vai ser produzido, né, em massa, com os caminhões que passam lá, e aí a quantidade de árvore, esse daqui vai ser transformado em quantidade de árvores que serão plantadas para poder suprir essa quantidade de gás carbônico presente, tá ok? Então é letra B. Letra B, de vamos embora para a universidade, vamos embora. E aí, pessoal, vocês viram os casos aumentaram, né? Mas o Cauã, rapaz, esse Cauã tá demais. Fez essa questão não, Cauã? O que foi que houve, rapaz? É a questão da tonelada aí. Bora prosseguir? Bora prosseguir? Nona. Um método usado... Olha, eu nem espelhei para vocês de novo. Pronto. Um método usado... Vou subir aqui. O método usado para obtenção do alumínio a partir do minérios silicosos
aqueles que possuem silício em sua composição, é o processo Bayer. Nesse método, cadê? Me perdi. Nesse método, há sempre uma perda em massa de alumínio devido à formação de uma lama não aproveitável. Por esse motivo, a obtenção de alumínio utilizando esse método nunca tem rendimento de 100%. A análise de certo minério silicoso indicou a presença de 13% em massa de caule, que tem aí o processo onde ele tem o alumínio e também tem o silício, né? E 87% de gibsita, que tem apenas o alumínio na presença de água. Então, vamos lá. O rendimento do processo para obtenção do alumínio a partir do minério indicado foi de 90%. A massa em gramas de alumínio obtida a partir de 100 gramas desse minério é aproximadamente. Então, como é que a gente trabalha aí? Eu vou ter que trabalhar com essas porcentagens indicadas. O que é que vocês acham? Eu tenho que trabalhar com essas porcentagens. E aí é um valor aproximado, né? É um valor aproximado. Como é que a gente trabalha com essa questão? Com qual dos elementos eu vou trabalhar? Com o caule ou com a gibsita? Lembre que lá ele está relacionando diretamente aos minérios silicosos, né? Que tem a presença do silício. Então, nós precisamos calcular a massa molar dessa molécula, a massa molar desse elemento aí tão bonitinho que vocês estão vendo, né? Do cálium. A gente vai trabalhar com o cálium. Então, vamos na questão aí. Vamos calcular a massa dela. É o hidróxido de alumínio. Ela é alumínio. Tá acabando a tinta de pincel. Vezes o silício. Vezes 2 moléculas de água. Calculando a massa molar, que são fornecidas aí as massas para a gente. Deixa eu mudar de pincel, que esse pincel aqui já está indo embora. Calculando as massas molares aí. Pronto, essa última questão, né? Calculando as massas molares, como é que a gente vai fazer? Ela vai dar o quê? Um valor de 182 gramas por mol. Gente, lembrando que esse cálculo vai somando, tá? Independente se é a multiplicação ali, mas continua somando, vai somando. Multiplica e soma, né? Multiplica e soma, multiplica e soma. As quantidades, né, dos elementos, multiplica e soma. Aí nós temos esse valor aí, de 184, né? Só que ele está querendo saber do alumínio, não é isso? Então, eu vou relacionar o alumínio pela quantidade que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 2 alumínios, né? Então, se a massa molar do elemento é toda essa, então eu vou dizer isso. Aqui é a massa molar que nós calculamos. Então, eu vou dizer assim, 182 gramas do cálio está relacionado a 2 vezes a massa do alumínio, que é 27. Aí, ó, 182 gramas do cálio está relacionado a 2 vezes a massa do alumínio, que é de 27. Mas ele deu uma amostra aí, não deu? Ele deu uma amostra. A massa em gramas do alumínio é obtida a partir de 100 gramas desse minério. 100 gramas desse minério. Então, como é que a gente vai fazer? Do minério, a amostra foi de 100 gramas. Note que ele disse que não chega a 100%, né? Não tem 100%. Então, por isso que eu não vou trabalhar direto com aquelas porcentagens. Porque ele nem deu essa informação relacionada a isso. Então, vamos aqui, ó. Vamos encontrar esse X, né? Então, X vai ser igual a 100 vezes 2 vezes 27. Tudo isso aqui dividido por 182, que é a massa molar do minério. Então, vai dar um valor para a gente aí aproximado de 29,6 gramas, tá? 29,6 gramas. Que, se é uma questão aproximada, né? Se é uma relação de valor aproximado, a gente vai ter aí a letra C, né? Que aproxima aqui, né? Então, vai ficar 30 gramas, né? O mais próximo dele, 30,1 gramas, que é aí o gabarito também da letra C de Campiões, tá? Também da letra C de Campiões. E a gente termina aí as questões relacionadas
os cálculos. Eu vou deixar as demais para o meu amigo dos anjos, que eu acredito que ele já desenvolveu ou está desenvolvendo alguma... Ah, mas tem mais de cálculo aqui, pode ser que eu me atreve também. Não, eu vou conversar com ele para ver onde é que ele está trabalhando, tá? Mas, por enquanto, eu vou dar andamento no nosso material, ok? Nosso material, Bernoulli 5 e 6. Tudo bem? Deixa eu espelhar aqui para vocês um slide que eu fiz falando sobre polímero. Polímero é um desenvolvimento para bioquímica, né? A gente fala de polímero, quando a gente lembra de polímero, a gente lembra de ligações peptídicas, a gente lembra de polímero, a gente lembra de reação de adição. É importante vocês se lembrarem disso. A reação de adição ela é fundamental no polímero, na polimerização. Então, são fundamentos, são relações que elas precisam estar sempre sendo lembradas por vocês. Tá? As interações moleculares, o tipo de polímero que se trabalha, né? Nós temos o polímero, o copolímero, temos o homopolímero, nós temos a relação entre a formação desses polímeros, se ele é de adição, se ele é de condensação. Lembrar que condensar é quando vai haver um subproduto, na adição não tem subproduto, vai haver o rompimento das duplas, né, nós vemos isso, rompe-se as duplas e vai haver a formação de uma macromolécula, por isso que é chamado de monômeros, formando os vários, né, várias moléculas se unindo aí, de interação entre ligações covalentes, né, no caso, quando a gente fala de polímeros de condensação, as interações são um pouquinho diferentes, né, eu posso lembrar para vocês o Kevlar, né, que tem aí interações fortes, que são as interações de ponto de hidrogênio. Então, eu vou espelhar aqui para vocês o material, né, da aula, que é justamente o que eu tinha prometido também que ia fazer para vocês. Eu vou mandar isso também para vocês. É do nosso material, tirei do Bernoulli também. Tá? Só acrescentei algumas coisas, algumas informações e como se trabalha com polímero, né? Vamos ver como é que a gente trabalha com polímero, até mesmo em questão. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Vamos lá. É no volume 5, para a gente encerrar, tá? O volume 5. Aí já vai entrar em bioquímica, tá? Bem, vamos lá, polímero. Vamos iniciar aqui. Frente C, módulo 20. Vamos definir polímero, definição. Ó, polímeros são macromoléculas, moléculas gigantes, né? Que apresentam unidades estruturais que se repetem regularmente. As moléculas que reagem para formar os polímeros são denominadas de monômeros, né? Monômero é uma pequena parte que vai se unir a outra com interações que podem ser interações lineares ou interações tridimensionais, que nós vamos entender isso daí, tá? Elas reagem com as outras, né? Para poder formar os poli. É isso, por isso que poli é de muitas. Então, nós temos aí um monômero, que é a quantidade, né, do elemento, a pequena parte formando, né, se juntando como se fosse, em alguns materiais, não como se fossem clipes que se unissem, formando estruturas maiores, mais resistentes, com maior massa molar, né, porque se eu estou aumentando a estrutura, eu estou aumentando aí a sua capacidade de interação entre os seus elétrons, entre as ressonâncias, ou entre mesmo as proximidades com novas estruturas, tá? Então, nós temos aí uma relação direta do polímero. Vamos classificar os polímeros quanto à ocorrência, né? Temos os polímeros naturais e temos eles sintéticos. Os naturais, né, são os polímeros que já existem normalmente na natureza. Quem é? O amido, os polissacarídeos, os oligosacarídeos, né? Quem mais? Aí a celulose, né, tem a ver com isso, o glicídio, o amido. Então, essa parte natural são consideradas polímeros, são os polímeros naturais, né? E quando se fala de polímero, lembra-se muito de estruturas. Então, são as estruturas naturais. Então, por exemplo, quando se fala de bioquímica, nós falamos muito desses polímeros. Vamos falar muito dos glicídios, dos protídeos, né,
das proteínas, né, isso, então está muito vinculado, vocês vão lembrar do Francis sempre, né, na nossa próxima aula eu vou falar já disso, já vou iniciar a parte aí de bioquímica, ela se divide em duas, bioquímica 1 e 2, então a gente vai trabalhar essas estruturas, por isso que é bom a gente relembrar aqui em polímero sobre esses fundamentos. E os sintéticos são os fabricados, né, que a gente conhece, por exemplo, o PVC, o Teflon, baquelite, o polietileno, que são os plásticos, né, isso, tem o polisopreno, tem as borrachas, né, isso, as borrachas tem a Buna S, tem a Buna N, né, então a elasticidade delas está fundamentada aí com a interação das suas partículas, das suas moléculas, que são justamente aí as ligações insaturadas, produzindo aí a chamada elasticidade. Então, se o composto tem insaturações, como a que nós conhecemos dos dienos, né, os dienos que podem ser os dienos isolados, então eles se isolam, mas eles produzem uma nova insaturação quando vai haver a adição, né, que é o processo de adição. Nós temos os polímeros de adição, polímero de condensação, já falei isso para vocês. Então, nesse processo de adição, vai haver o rompimento da dupla dos dienos que são isolados, que estão nas extremidades, e fazem a formação de uma nova estrutura. Posso dar um exemplo. O buta 1,3 dieno, o buta 1,3 dieno é o da borracha sintética, né, daquela borracha natural, lá do látex, é isso que é tirado lá da seringueira e que é a matéria-prima para a produção, por exemplo, dos vulcanizados que nós conhecemos no nosso cotidiano hoje. Né, os vulcanizados, inclusive, tem o que nós chamamos de ponte de enxofre, né, que são estruturas tridimensionais, né, que formam redes e que fazem aí uma resistência maior. Né, à toa que na questão da química ambiental, né, esses polímeros, eles foram soluções, mas eles também são vilões, né? Muitos desses polímeros, eles não podem ser reaproveitados. Um exemplo é quando se trata aí esses elementos com a presença de enxofre, né? Então, tem gente que põe fogo em pneus, né, para tentar se livrar do pneu, mas, pelo contrário, ele está prejudicando cada vez mais a natureza em função da presença desse elemento, o enxofre, que vai produzir aí o óxido e o trióxido de enxofre, consequentemente aí as chuvas ácidas, né, em função aí da presença desses anidridos ácidos, ok? Quanto à natureza da cadeia, vamos ver aí, ó. Polímero de cadeia homogêneo, nós temos polímero de cadeia heterogênea. Quando é homogêneo, é que só tem um carbono e hidrogênio, né? Então a gente vai ver a estrutura só de carbonos e hidrogênios, né, que vão se repetindo, né, até formar uma macromolécula, né, isso? E já as de cadeias heterogêneas, aqui nós vamos ter a presença de heteroátomos. Isso acontece muito quando a gente vai ver no processo de ciclização da glicose. Lá em aminoácidos, na parte de bioquímica, nós vamos falar da ciclização, né? Que vai haver o chamado MA-acetal, vai haver o rompimento da carbonila e vai produzir um álcool. Nessa produção de álcool, a quebra da hidroxila, né, do ácido presente, vai produzir um heteroátomo ocorrendo a ciclização. Então, esse daí é um processo de um polímero natural, mas que tem entre carbonos um heteroátomo, por isso que são chamados polímeros de cadeias heterogêneas, né? Então, se são homogêneos, eu só tenho carbono e hidrogênio. Se são heterogêneos, é porque eu tenho a presença de um heteroátomo, dependendo de ser oxigênio, nitrogênio, enxofre, enfim. Se for diferente de carbono, é um heteroátomo relacionado a esse polímero. A estrutura final do polímero. Ó, nós temos o polímero linear. Ó. Nesse tipo de polímero, a macromolécula é formada por um encadeamento linear de átomos. Então, quando a gente fala de linear, a gente pensa numa cadeia linear, né? Retinha aqui, né? Pode ocorrer, inclusive já vou frisar isso daí, pode ocorrer a formação aí de ramificações, desde que essas ramificações não estejam ligadas a estruturas adjacentes. Né? Eu tenho aqui o outro polímero, onde eu tenho uma ramificação que vai se ligar a ela, então eu já não posso considerar como sendo um polímero linear. Ele pode sim ter ramificação, só que essa ramificação não pode ter contato com estruturas adjacentes, né, que estejam próximas a ela. Né? Isso para ser classificada como linear. Nós temos aí o polietileno, por exemplo, que é o mais comum. É o mais trabalhado sobre polímeros, é o polietileno. Então, nós temos a cadeia do etileno, que vai romper, nós vamos ver já isso daí, vai romper, vai formar cadeias de ligações simples, né, que vão se unindo de maneira linear. Não é isso? Ó. Então, ó, mesmo que a cadeia apresente ramificações, é o que eu posso falar para vocês, né? Eu só vou classificar
como sendo linear se essa ramificação não estiver ligada a estruturas vizinhas ou adjacentes. Não é isso? Vamos ver outro exemplo aí, ó. A borracha sintética, que é o neopreno. Né? O neopreno, veja que ele tem a presença aqui, ó, de insaturações ainda, mesmo quando elas são transformadas, né? Ó, mesmo se transformando, ela continua tendo insaturações. E essas insaturações, gente, é que facilitam, por exemplo, na elasticidade e até na condutividade elétrica, né? Até na condutividade elétrica. Hoje se usa muito circuitos relacionados a polímeros, tá? Então, os polímeros, eles têm uma resistência maior, né? Eles conduzem muito bem a questão da eletricidade. Então, são muito utilizados hoje, né? Na questão de circuitos, na questão ali de interruptores, enfim, nessa parte da eletricidade, são muito utilizados quando eles têm aí a presença de insaturações, onde os elétrons vão poder saltar, né? Porque tem aí o que nós chamamos de ressonância, né? A chamada ressonância com esses pares alternados, né? De preferência alternados, para que esse salto possa ser perfeito aí dos pares de elétrons. Tá? Então, os polímeros lineares dão origem aos materiais termoplásticos. Então, anotem, se são lineares, vão dar origem aos termoplásticos. Então, esses termoplásticos são plásticos que podem ser amolecidos pelo calor, inúmeras vezes, né? E resfriado, e voltam a ter a mesma estrutura inicial. É o mesmo que a gente utiliza no micro-ondas, né? A gente pega lá aquele... A gente compra no supermercado ou em lojas, que fala sobre esses plásticos, né, que podem ser colocados no forno micro-ondas que tem temperatura altíssima, né, que elas vão amolecer, elas amolecem, não tem como, né? Pelo calor elas amolecem, porém elas retornam para a sua forma de origem, diferente dos termofixos. Os termofixos nós vamos ver também. Eles, se você esquenta, né, você esquenta ele, né, no micro-ondas, ele vai derreter. Ele derrete mesmo. Em alguns casos, ele entra em combustão. Porque você só consegue fazer um aquecimento, que é inclusive chamados os endurecidos, né? Chamados endurecidos. Você consegue fazer apenas um aquecimento. Ele consegue resistir a uma única variação de temperatura. Na próxima, ele vai entrar em combustão. Então, ele não é feito para estar aí próximo de temperaturas altas, né? Então, não sei se vocês viram, eu não sei se foi no Maranhão isso, um rapaz tinha um sítio, né, e a caixa d'água dele fica fora assim, ó, a caixa d'água dele derreteu, a caixa d'água dele de um polímero muito conhecido nosso, ela não resistiu, era um termofixo, né? Era um termofixo que não resistiu a tanto calor, então ele amoleceu aquela caixa, né, aquela caixa azul, ela amoleceu pela alta temperatura que estava fazendo no dia, né? E como fica mais alto, né? Então a temperatura chega mais fácil nele e, consequentemente, houve esse amolecimento e não tem um reaproveitamento. Isso é um fato interessante de falar, que não tem uma reciclagem desse tipo de material. Os termofixos, eles não são recicláveis, tá? Não tenho como fazer essa reciclagem, não vai dar para moldar mais. Porque a partir do momento que eu já fiz o molde de um copo com ele, eu não vou conseguir mais fazer outra coisa. A tendência dele é derreter e não ter mais o chamado aproveitamento, não tem mais esse aproveitamento. Não é isso? Ô, meu amigo Zé Henrique, como é que tá você? Prosseguindo aqui, né, quanto à estrutura final do polímero, né, nós temos ainda os chamados polímeros tridimensionais. Esses polímeros, eles estão em todas as direções, em todos os sentidos, né, eu posso até dizer aí, posso dar exemplo do pneu, né, do pneu vulcanizado. Pneu vulcanizado, gente, a diferença de um pneu comum é porque tem a presença do enxofre formando uma rede, formando uma cadeia. É chamada ponte de enxofre. Expressãozinha é essa, ponte de enxofre. Essa ponte de enxofre que vai dar resistência ao pneu, que vai fazer esse pneu resistir a calor, né, mais frequentemente, que vai dar a maior durabilidade a esse pneu. Então, um pneu normal, que não é vulcanizado hoje, dificilmente não se tem um pneu vulcanizado, tanto de carros, motos e até as bicicletas hoje. Hoje o pessoal que está praticando o esporte aí do ciclismo, eles optam por ter pneu vulcanizado, até porque a questão de furar, você tá, sei lá, vai andar de bicicleta aí numa trilha, furou o pneu, dá aquele trabalho, né, você ter que remendar a câmara, enfim. O pneu vulcanizado é mais fácil, você coloca lá um adesivo que impeça a passagem do ar e está perfeito. Então, ele tem mais durabilidade, mais resistência, e tem a ver com esses polímeros tridimensionais.
Então, veja aí, ó, macromoléculas se desenvolvem em todas as direções, ou seja, há ligações entre cadeias adjacentes por meio de átomos localizados ao longo da cadeia, as ramificações que agora sim podem estar em contato com outras estruturas, né, com os vizinhos, né, a vizinhança. Esses polímeros dão origem a materiais termofixos ou materiais termoendurecentes, foi o que eu falei para vocês, né, nós vimos lá, os termoplásticos, eles podem ir no fogo tranquilo, que ele vai amolecer, mas vai voltar para a sua estrutura. Os termoendurecidos ou termofixos, não tem como fazer isso, né, ó. Termofixo, uma vez prontos, esse polímero não pode novamente amolecer pelo calor, não pode. Tá? Então, muito cuidado com o que vocês vão colocar no forno micro-ondas, muito cuidado, que ele vai amolecer e não volta mais, né? E se passar mais tempo, ele entra em combustão. Os termoendurecentes, quando prontos, só podem ser fundidos uma vez, só uma vez. E durante a fusão, as moléculas reagem entre si, aumentando a massa molecular, né? O polímero dele vai aumentar, endurecendo e torna-se insolúvel e infusível. Eu não tenho mais como aproveitar esse material, não tenho como mais. Eu fiz o aquecimento dele, aqueceu, resistiu. Se eu for fazer de novo, já era. Não tenho mais a estrutura, não tenho mais como fazer as ligações, não tenho mais como reorganizar, reaproveitar. A reciclagem dele aí é muito difícil, tá? É um processo muito complicado, ok? Polímero de adição, só para a gente concluir, falta só um minutinho. A reação de poliadição ocorre geralmente com monômeros olefínicos. O que é isso, professor? Monômeros olefínicos é que tem ligações duplas, né? Em que uma unidade se adiciona a outra, até formar a macromolécula. Então, a unidade vai quebrar a dupla, ó, quebra e vai se adicionando a outra. Quebra dupla e se adiciona, quebra dupla e se adiciona. Então, nós temos aí a macromolécula formada. Então, tá vendo aqui, ó. A mais A mais A mais A. Então, vai haver o rompimento, ó, e vai haver a ligação. Aqui é o que nós tínhamos relacionado à formação, né? Aqui é o monômero e aqui é o polímero, né? Monômero, polímero. Então, vamos lá. Ó, se o polímero for constituído de um só monômero, ele tem uma definição, ele é um homopolímero. Então, se só tem o A na cadeia, ele é homopolímero, não é isso? Mas se ele for constituído de mais de um monômero, ele vai ser o copolímero, tá? Então, homopolímero é que eu só tenho um monômero. Copolímero é quando ele se une a outros monômeros, não é isso? No caso aí, monômeros diferentes, A, B, por exemplo, né? Como se estivesse representando agora um novo elemento, um novo polímero, é isso? Já terminou, mas eu vou falar bem aqui de vocês, mostrando os principais homopolímeros, ó. O polietileno, como é que funciona, ó? Eu tenho aqui dois monômeros, tá vendo, ó? Tem dois monômeros, vai haver aqui, ó, vai haver a quebra nas duplas, ó. As duplas vão quebrar, formando ligações, né, ó, formar as ligações simples, ó, vai se juntar dessa com essa, e uma vem para cá, ó, vocês estão vendo, ó, tá vendo aqui, ó, uma ligação vai para lá e a outra vai se juntar aqui com essa, para poder se ligar, formando a nova estrutura. Essa nova estrutura pode ser representada por isso aqui, ó, N, que é uma cadeia longa, né, que vai aumentando. Esse N é a quantidade que eu tenho dessa cadeia, né, e aqui é ele representado no final dessa relação, né. Fazendo um resumo disso tudo, vocês têm o eteno aqui, ó, que é o monômero que vai romper a ligação e vai se juntar formando o polietileno, né, vai formar aí o polietileno, que é o homopolímero. Gente, eu vou parando aqui, porque tem que ser pontual com o horário, tá? Eu vou prosseguir na próxima aula, né, com essa parte de polímero, mas, por favor, tentem fazer as questões para a gente já, quando a gente iniciar com as questões sobre polímero, a gente poder tirar as dúvidas, né? Poder relacionar, que é um conteúdo cobrado, tá? Um conteúdo cobrado, e eu também vou precisar desse empenho de vocês em relação à resolução dessas questões. Tudo bem, pessoal? Agradeço mais uma oportunidade, né, de estar com vocês, e até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço a todos.